E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo José Alexandre, eu sou vestibulando de Medicina há 3 anos, que eu faço o Enem, faço o cursinho, e diante dessa maluquice que está sendo as notas da redação, eu gostaria de propor um exercício. Eu trouxe aqui a minha redação, a redação de uma pessoa que já tirou 960 em 2022, 940 no ano de 2023, 920 no ano de 2024. Sempre ao longo do ano realizei redações toda semana. Fui um aluno sempre com esse perfil de 900 mais na prova da redação e aconteceu de eu ser um dos penalizados com essa correção maluca que ninguém sabe qual foi o critério que mudou. E eu gostaria aqui de trazer a minha redação, a prova, para vocês darem a nota, porque eu vi muita gente falando que eles penalizaram o repertório de bolso, eles penalizaram os modelos prontos, eles penalizaram isso e aquilo, eles penalizaram quem não sabe escrever. Gente, é sério que um cara que eles... Vários candidatos, diversos candidatos, eu não estou falando só de mim, muitas pessoas que estudam há anos, que entendem da prova do Enem, que entendem das competências, que tiveram bons professores, que tiveram acesso à informação, não sabe escrever uma nota de redação mais 900? Peraí, né? Temos que calçar as sandálias da humildade e reconhecer que houve sim uma falha no processo. E por isso eu gostaria de trazer aqui a minha redação para que vocês deem a nota. Eu farei apenas um papel aqui, simplesmente analisar o texto, mostrar os conectivos, mostrar os repertórios e vocês vão me dar a nota. Porque a minha nota foi 760. Eles me deram 760 por esse texto aqui que eu vou estar mostrando para vocês. E eu gostaria que se houvesse algum professor, se esse vídeo chegar a algum corretor de fato, que ele me dissesse, essa nota, esse texto é condizente com a nota 770? Esse texto merece uma nota 760 ou merece no mínimo uma nota 800 ou no mínimo uma nota 900? Eu quero que vocês analisem. Então vem comigo aqui, vamos tá dando uma olhada para o texto aqui no tablet. Estou aqui com minha redação. Vocês conseguem ver, aqui já pela estrutura dos parágrafos, que é uma dissertação argumentativa, que é o que a Enem solicita, com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, né? Uma proposta de intervenção. Vamos lá para a análise dos parágrafos para vocês me dizerem com sinceridade qual nota vocês atribuiriam a esse meu texto. O premiado filme Ainda Estou Aqui, além de retratar fielmente as chagas latentes do regime ditatorial, possibilitou uma construção única da personagem Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, respectivamente, filha e mãe. A narrativa atinge uma conclusão emocionante ao demonstrar toda a trajetória de luta de Eunice até a sua velhice, e pela atuação de Montenegro, a Fernanda Montenegro, também idosa, evoca a reflexão sobre a importância dos espaços e pertencimentos dos idosos na conjuntura odierna. O que eu quis trazer aqui? Uma análise de como nós colocamos o idoso na sociedade, de quais são os espaços de pertencimento do idoso, que é exatamente o que eu escrevi aqui, que muitas vezes nós gostamos de condicionar o idoso a uma rotina caseira ou a uma rotina esperada de, quem sabe, brincar com os netos, ter aquela rotina ali mais pré-estabelecida, né, preconceitos que nós temos. E nós nos deparamos com uma Fernanda Montenegro que, apesar da velhice, apesar da idade avançada, continua trabalhando, continua entregando excelentes atuações. É como se a carreira dela nunca tivesse entrado em declínio, sabe? Mesmo na velhice, ela está no ápice da sua produtividade, assim, conseguindo entregar excelentes papéis, excelentes atuações, muitas vezes apenas com o seu olhar, que carregamos de luta, que carregamos de história, que foi o que ela conseguiu trazer na interpretação da Eunice Paiva, né, que é uma personagem real. O filme Ainda Estou Aqui foi baseado em fatos reais, e vocês podem ver que com esse repertório do Ainda Estou Aqui, eu busquei trazer exatamente essa análise, colocando não só a luta da própria Eunice, da vida real, do que ela lutou até a sua velhice para conseguir os direitos lá do seu esposo, né, da certidão de óbito, toda a questão do filme Ainda Estou Aqui, e também da própria Fernanda Montenegro, que a partir dessa interpretação demonstrar como os idosos podem habitar todos os espaços, inclusive no cinema, e qualquer espaço que o idoso deseje pertencer. Trazendo todo esse repertório inicial, que não é um repertório de bolso, né? É um fato, não é um repertório de bolso, eu trago para a tese, para a análise do próprio tema. A partir desse contexto, não há como hesitar. Faz-se imprescindível analisar as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, que é o nosso tema, destacando fatores infraestruturais e socioeconômicos
que dificultam as necessidades de uma crescente população de idosos. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, para quem estuda a redação, sabe que aqui eu citei o D1, que é o que eu vou tratar aqui no D1, e nesse outro socioeconômicos, eu citei o D2, que é o que eu vou tratar aqui no D2. Ou seja, no D1 eu vou tratar sobre fatores infraestruturais e no D2 eu vou tratar sobre fatores socioeconômicos. Me digam, essa introdução é pronta? Essa introdução usa repertório de bolso? Sejam sinceros, improdutivos, que não trazem uma discussão necessária para o texto, que não atribuem a algo relevante, ideias relevantes? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu usar as cores corretas aqui que eu coloquei. Diante desse cenário, operador argumentativo, para iniciar parágrafo, é fundamental entender a existência de uma manipulação social historicamente programada, que se manifesta, inclusive, na marginalização estrutural dos idosos. Vejam bem, aqui no meu tópico frasal, que nós chamamos, né? Quem estuda a redação sabe que isso é um tópico frasal. Do meu primeiro desenvolvimento, eu já estabeleci qual a ideia que eu vou tratar ao longo do meu parágrafo, né? A marginalização estrutural dos idosos, que é um fator infraestrutural que acontece na nossa sociedade, que dificulta as necessidades de uma crescente população de idosos. A marginalização estrutural. Isso acontece porque eu vou dar início aqui ao meu repertório. Isso acontece. Por que isso acontece? Eu vou explicar. Segundo o sociólogo José Murilo de Carvalho, trouxe uma tese de um sociólogo muito conhecido, há no Brasil a vivência de uma cidadania operária, isto é, a não coexistência dos direitos civis, sociais e políticos, que gera uma crise identitária. E, uma vez que os indivíduos não se reconhecem como cidadãos, troca-se o status de cidadãos pelo de consumidor. Em outras palavras, tá? Além de explicar o repertório com isto é, eu explico aqui, em outras palavras, desenvolve-se uma cultura de desamparo nefasta que vulnerabiliza a sociedade e suas relações. O que eu quis dizer com o meu repertório foi que o Zé Murilo, ele explica que, diante de uma cidadania operária que nós vivenciamos no Brasil, nós não conseguimos desenvolver uma cidadania real, uma cidadania onde os direitos são garantidos e as pessoas são tratadas como cidadãs, como pessoas que merecem respeito, de direitos dignas, de viverem em sociedade, de gozarem dos seus plenos direitos que a Constituição garante. Como nós não temos isso, uma cidadania plena, nós vivemos uma cidadania operária, desenvolve-se uma cultura de desamparo que vulnerabiliza a sociedade, se fragiliza a partir disso e todas as suas relações. Essa configuração, tudo que eu citei aqui, resulta... O que essa configuração causa? Na letargia social que invisibiliza as perspectivas do envelhecimento e o preparo sociocultural necessário para promover o bem-estar durante a velhice. Consequentemente, diferentes formas de descaso são rotineiramente naturalizadas, criando um clima de hostilidade que segrega, ou seja, marginaliza os idosos da estrutura contemporânea, da vida em sociedade. Tudo bem, é um texto 760. Vamos ver o que é que eu fiz aqui ao longo do texto para esse texto ser condizente ser 760. A coisinha que eu estou usando aqui é o roxo. Além disso, operador argumentativo, sim, gente, claro, vale salientar que ao longo de todo o parágrafo aqui nós temos operadores coesivos, né, que contam para C4. Ó. Isso acontece... o próprio, em outras palavras, né? Em outras palavras não deixa de ser isso. Essa configuração, consequentemente, né? O próprio diante desse cenário, enfim, né? A gente pode destacar conectivos aí ao longo de todo o texto. Vou fazer aqui logo isso aqui também no segundo parágrafo. Além disso, tal questão ocorre sob essa ótica, certo? Esse fato, logo, esse logo aqui também funciona como conectivo, perfeito. Vamos analisar meu segundo parágrafo. Com aqui que eu estou utilizando a roxa. Além disso, é relevante salientar como os desafios envolvendo o envelhecimento populacional são reflexo direto de um ciclo socioeconômico pautado na reprodução de desigualdades. O que eu falei na minha introdução, fatores socioeconômicos. Perfeito, vamos lá. Tal questão ocorre, pois, dou início ao meu repertório, de acordo com a antropóloga Lilia Schwartz, trouxe outra teórica aqui, né? Há uma espécie de política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas e situações, embora excludentes e segregacionistas,
alinhado ao que eu já havia falado no primeiro parágrafo, tendem a ser atenuados e não recebem a visibilidade necessária. Sob essa ótica, é nítido que a população é condicionada a uma rotina desgastante de trabalho em uma economia subvalorizada, que reproduz desigualdades. Esse fato, aliado à lógica neoliberal, que relativiza as questões sociais, muito importante para a relevância do idoso, priorizando os indivíduos mais produtivos, dificulta as análises e perspectivas acerca do envelhecimento, uma vez que, nesse sistema, os idosos são categorizados como improdutivos. Afinal, em uma economia neoliberal, os idosos são vistos como sucateados, né, como antigos, como improdutivos, eles não são valorizados nesse sistema que valoriza a produtividade constante, do nascer ao pôr do sol. Você produzir, que mal sobra espaço para o lazer, que é a sociedade que nós vivemos hoje. Ou inúteis, entre aspas. Eu não chamei os idosos de inúteis, mas eles são categorizados como improdutivos ou inúteis por essa lógica neoliberal que relativiza as questões sociais. Logo, eles são negligenciados. É mentira? Não é? Perfeito. Vamos lá. Portanto, escolher outra cor aqui. Portanto, outro operador argumentativo, urge que sejam adotadas medidas que mitiguem os desafios supracitados. Qual? Todos os fatores que eu citei aqui. Tanto a marginalização estrutural dos idosos, quanto a lógica neoliberal que reproduz desigualdades, um ciclo socioeconômico que reproduz desigualdades e dificulta a análise de perspectivas acerca do envelhecimento populacional. Portanto, urge que sejam adotadas medidas que mitigam os desafios supracitados. Dessa forma, operador argumentativo, o Ministério da Saúde, quem? Esse aqui é o quem. Vamos dizer aqui, quem? Deve estabelecer um projeto nacional de incentivo estrutural, socioeconômico e cultural. O quê? Preenchendo lá a nossa C5. E cultural, a construção de melhorias para o bem-estar dos idosos no Brasil. Tal agenda irá ocorrer por meio de, como? De formação de um grupo de trabalho envolvendo as secretarias, a mídia e as instituições e a sociedade na efetivação dessa pauta em cada região do país. Eu considero isso daqui um detalhamento, tá? Eu considero isso daqui um detalhamento, mas aí depende do corretor. Vamos lá. Isso será feito a fim de, para quê? Finalidade, perfeito? Que temos que ter também na C5. A fim de subverter a infraestrutura de descaso e a desigualdade que aflige os idosos. Diga aí, pessoal, esse texto aqui é 760? Esse texto aqui é um modelo pronto? Esse texto aqui tem repertório de bolso? Eu não agreguei nada com os repertórios que eu trouxe? Eu não consegui fazer uma discussão pertinente acerca das perspectivas do envelhecimento populacional, discutindo fatores infraestruturais e socioeconômicos que dificultam as necessidades de uma crescente população de idosos? Eu quero que vocês me deem essa nota, tudo bem? Porque o INEP, os corretores do Enem, eles me deram 760 por um texto como esse que eu desenvolvi o ano inteiro. Havia semanas que eu fazia 3 redações, fazia 2 redações que eu fiz o curso do Lauro e da Fernanda Pessoa, que são professores excelentes, que fazem um trabalho de excelência. Eu não tenho medo nenhum de falar que os meus professores foram os melhores. Existem outros professores, nós temos muitos professores excelentes no nosso nicho de redação para o Enem, e os meus professores trouxeram, sim, informações que me ajudaram a desenvolver esse texto, que é, sim, um texto 900+. Mas o Enem, ele me deu 760. Então eu quero que vocês me deem essa nota. Me digam, tem repertório pronto? Tem repertório de bolso? Tem modelo pronto? Eu só saí encaixando ideias aqui, eu não trouxe uma ideia pertinente, eu não trouxe uma reflexão acerca do que eu acho sobre o tema. Eu quero que vocês sejam sinceros, deem essa nota e me digam se faz sentido esse descaso, essa humilhação que o INEP está fazendo a gente passar, que o Enem está fazendo a gente passar de estudar ano e ano para uma prova que não valoriza o estudante, que não valoriza um cara que foi lá, se dedicou para desenvolver um texto como esse e ser penalizado e perder sua vaga na faculdade devido a isso. Me digam aí o que é que vocês acham. E é revoltante, cara.
É simplesmente revoltante.